Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Vamos abrir a palavra do Senhor. Abra lá no livro de Lucas, capítulo 15, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, antes de nós adentrarmos a palavra. Vamos ler, glória a Deus, Você que trouxe a Sagrada Escritura, ela impressa, ou ela mesmo no celular, abra lá, é muito importante, glória a Deus. E eu vou ler aqui, depois nós conversamos. 15:32, glória a Deus. 15:32 diz assim, mas era preciso fazer a festa para mostrar a nossa alegria. Olha que coisa linda. Vou repetir, mas era preciso fazer a festa para mostrar a nossa alegria, pois o seu irmão que estava morto, ele viveu de novo. Fala comigo, o que estava morto, viveu de novo. O que estava perdido, foi achado. Amém, Jesus? Santo, obrigado por estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia se estende de geração em geração. Meu Deus, abençoa esta palavra desta manhã, fala conosco de uma maneira muito especial. Que cada vida que aqui veio, que cada vida que aqui se achegou, possa, Senhor, meu Deus, receber a Tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Amém? Se assenta por um instante, glória a Jesus. Que coisa linda, gente. Como é que foi a semana de vocês? Abençoada? Glória a Deus. É um desafio porque eu fico sempre pensando, Deus, o que Tu tens para esta semana, não é? E essa semana o Senhor falou ao meu coração, não é culto de Santa Ceia, é domingo que vem, mas o Senhor falou ao meu coração sobre ovelha. E você que tem estado aqui conosco tem observado, domingo que vem nós vamos fazer um mesinho, de início de tudo. Um mês de início de tudo. E nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito, glória a Deus, porque Deus nos tem proporcionado coisas que nós não imaginávamos que aconteceria já de imediato, tão rápido. E Deus tem feito assim e a gente tem sido muito grato. Então eu quero dividir com vocês, para que vocês possam orar também e me ajudar a orar. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, sempre fui, Quem teve, acho que aqui no primeiro culto de inauguração, viu, Eu sou o que sonho e a Andréia é a que executa. Não sei se vocês estão lembrados quem teve aqui, Eu gosto de sonhar alto. E eu vou dividir com vocês algo aqui bem gostoso. Foi na sexta? Foi na sexta, Foi. Na sexta-feira, eu fiz uma bela caminhada, mas bela caminhada mesmo, de Santa Felicidade ao São Brás. E aí André falou assim, não quer que eu vá te buscar? Não, pega um Uber. Eu falei, não, eu vou a pé. Mas é muito para andar. Eu falei, tudo bem, eu quero andar. Mas é que eu queria explorar, na verdade, algumas coisas. E eu vinha vindo, olhei para a direita, olhei para a esquerda, olhei alguns terrenos, olhei alguns lugares, e eu falei, Deus, onde é que o Senhor quer que nós estejamos daqui a um tempo? E eu vinha vindo. Na sua oração fala assim, Deus, faz um milagre. É só o que eu preciso, amém? Faz um milagre. E daqui uns dias, quem sabe, nós estamos, fazendo uma transição para algo, melhor. Não que aqui não esteja bom, está maravilhoso. Eu tenho as cadeiras, o som, Deus já providenciou. Até na Santa Ceia, eu vou fazer, como é que a gente chama, amor? Oi? Não escutei, eu vou fazer
Isso, eu vou fazer uma apresentação, mas não só das pessoas que estão trabalhando, mas também daquilo que Deus fez aqui nesse período de um mês, na parte dos recursos, daquilo que a gente já tem em mãos e que é nosso, glória a Deus, que é da igreja. Olha que bênção. Então Deus é muito fiel e tem abençoado a vida de vocês, e vocês têm abençoado a vida, né, da igreja do Senhor. Amém? Então ore, mas não esquece, tá bom? Ore, fala assim: Deus, opera o milagre. Amém, Jesus? Opera o milagre e Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém ou não amém? Vocês estão aqui, digam amém. Então vamos lá, eu gosto sempre de dar um título para a mensagem, e o título de hoje posso chamar, Deus não desiste. Diga comigo: Deus não desiste de quem se perdeu. Muito bem, glória a Deus. Eu queria chamar a atenção aqui para a importância do pastoreio. Sabe, gente, eu aqui também sou ovelha, né? Eu tenho uma responsabilidade como pastor, Elton, de guiar, né? E eu confesso para você que, para mim, assim, tem sido surpresa. Aí você vai dizer: pastor, mas quanto tempo você está já? Eu sei, são 40 e poucos anos de caminhada, mas como pastor auxiliar, né? O peso delas não estavam totalmente sobre meus ombros, o que difere agora, né? Só que o que acontece? Sou pastor, mas também sou ovelha, porque o sumo pastor é que é dono dessas ovelhas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, aqui eu só estou encarregado, na verdade, de pegar essas ovelhas e dar direção para essas ovelhas, mostrar para elas que o sumo pastor é o nosso pastor verdadeiro, Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. Então, ou seja, qual a importância desse rebanho e desse pastoreio? E aqui eu venho observar nessa passagem do Evangelho, Jesus vai falar com as ovelhas dele, e vai falar com as dracmas dele, e vai falar com os filhos pródigos dele. E ele vai usar esta parábola. Na verdade, que são três histórias aqui. O capítulo 15, ele vai mostrar para você, depois leia com atenção na sua casa, 3 histórias diferentes. 3 histórias que estão no capítulo 15, mas ele usa dessas 3 histórias, que é uma ovelha, uma dracma e um filho, no caso, e as 3 histórias, elas têm algo em comum, né? A primeira história, elas têm algo em comum, algo de valor que se perdeu, algo em comum, mas que quando foi perdida, alguém foi buscar. Olha que coisa linda, alguém foi buscar. Isso nos ensina algo muito poderoso, isso nos ensina que Deus não existe daquele que está perdido, por isso que nós estamos aqui. Então eu fiz uma analogia com 3 tipos de pessoas. Diga comigo: 3 tipos de pessoas. Então, ou seja, a pessoa que é ovelha é a que pertence, mas que está longe. Provavelmente vocês já conhecem o contexto histórico, nós vamos passar aqui. Mas assim, o primeiro tipo de pessoa é a ovelha, aquela que se perdeu, aquela que no aprisco não está. É aquela que o pastor vai contar, tem 99 e falta uma. Nós já vamos falar sobre ela. Mas nós temos a dracma, alguns de nós são a dracma. E a dracma é aquela que se perde dentro de casa. Nós vamos falar isso. Também é uma ovelha que é perdida dentro de casa. Eu não sei o que é mais forte, se é se perder fora ou se é se perder dentro, né? E nós temos o filho pródigo. Na verdade, que são as pessoas, são as ovelhas, que elas estão perdidas, mas sem perceber. Olha só, acho que talvez das 3 tipos de pessoa, talvez essa seja o mais grave, né? Então, ou seja, 3 tipos de pessoas nós vamos falar aqui, e eu preciso ser, né, o mais rápido possível. Então a primeira, diga comigo: ovelha perdida. Nós vamos dar essa Dolly aí, esta ovelha perdida que é eu e que é você. Então o que acontece? Para ser ovelha, primeira coisa que precisa acontecer, nós precisamos ser de Deus.
tá? Não tem, pastor, não tem como ser ovelha se não for de Deus? Não tem. Tem que ser de Deus. Mas tem pessoas que não são de Deus? Tem. O ímpio não é do Senhor. Mas e o pecador é do Senhor? O pecador é do Senhor. Agora, aquele que pratica a iniquidade, ele precisa voltar para o Senhor. Ele não é do Senhor se ele pratica a iniquidade. Por isso que eu sempre digo, Deus ama o pecador, não ama o pecado. Quando você decide não praticar o pecado, você deixa de praticar a iniquidade e passa a ser do Senhor, passa a ser ovelha do Senhor. Então isso é muito importante. O salmista no Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Então ovelha, quem é ovelha tem que ter um pastor, certo? Tem que ser de Deus, tem que pertencer a Deus. Então o salmista fala, o Senhor é o meu pastor. E no Evangelho de João, de capítulo 10, fala que aqueles que são do Senhor ouvem a sua voz. Olha que coisa linda. Então, ou seja, a ovelha que é perdida, ela tem ausência de duas coisas. A ovelha que está perdida, ela tem ausência de duas coisas. Primeira, ausência de rebanho. Quando ela está perdida, eu estou falando quando ela está perdida, ela não tem um rebanho. Quando ela está perdida, ela não tem o pastor e ela não tem o pastoreio. Olha que interessante. Então, aí é que mora o perigo, muitas vezes, de algumas ovelhas. Por quê? Porque elas se tornam ovelhas autônomas. O que é uma ovelha autônoma? É a ovelha moderna nos dias de hoje. É a ovelha que fala assim, eu não preciso de ninguém. Ninguém tem nada a ver comigo. Não tem um hino que fala assim, eu não preciso de ninguém, né? Não? Não tem esse hino? Tem esse hino, né? Gente, vocês estão espertos aí, né? Eu sirvo a Deus do meu jeito. A grande verdade é que algumas pessoas falam assim, pastor, nos tempos modernos eu sou a igreja. Você é a igreja se você estiver ligado a um corpo. E aí você vai falar assim, mas eu sou o corpo de Cristo, está escrito em Coríntios, você mesmo, pastor, já falou que nós somos o corpo de Cristo. Ok, nós somos membros desse corpo, é o que diz a Sagrada Escritura. Ou seja, nós, para sermos igreja, nós precisamos estar ligados, precisamos estar conectados, nós precisamos pertencer a um corpo. Para você ser igreja, você tem que se sentir pertencido. E na igreja moderna dos dias atuais, a ovelha, ela só frequenta. Então, ou seja, ninguém foi criado para ser igreja sozinho. Você é corpo, mas você é membro desse corpo. E aí o que acontece? Você fora desse corpo, fora desse membro, você não tem vida. Você sabia disso? Prova é o nosso corpo físico. Está aqui o exemplo completo, é o nosso humano, o nosso lado, o nosso corpo humano. Se alguma parte do meu corpo, se alguma coisa dentro do meu corpo que compõe algum membro resolver parar de uma hora para outra, eu não funciono. Você vê a intensidade, a verdade da palavra de hoje? Então nós somos igreja do Senhor, somos, e a igreja de Deus nasceu aonde, gente? Aonde nasceu então, para que eu possa ser esse corpo? Onde que nasceu essa igreja? Essa igreja nasceu lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, por isso que nós estamos aqui reunidos, por isso que existe uma necessidade da gente se reunir, por isso que existe a necessidade de nós compartilharmos, né, a palavra, porque isto é a igreja, o corpo de Cristo é isso. O cristianismo não é uma experiência solitária. Por isso que a ovelha se sente muito sozinha, ela se sente sozinha porque ela tornou a sua caminhada uma caminhada solitária. Então a vida não é para ser uma caminhada solitária, a vida é para ser uma caminhada com o rebanho. Não é bonito? Você já viu nos filmes, provavelmente nos filmes você deve ter visto, né?
Quando o pastor está andando e cuidando daquelas ovelhas, que ele manda, né? Os cachorros adestrados, né? Eles correm para um lado e as ovelhas vão se unindo. Isso é rebanho. Isso é rebanho. Então, assim, mas como uma ovelha pode se perder? Nessa parábola aqui nós vamos ver como alguém que pode se perder uma vez que ela está num rebanho, como que ela se perde? Ela se perde porque ela fica para trás porque ela deixou de ouvir a voz do pastor. Porque você fica analisando essa passagem da ovelha no rebanho, você fala assim, mas como que ela se perdeu? Na verdade, o pastor estava conduzindo as ovelhas. Quando ele coloca elas tudo dentro do aprisco, ele percebe que falta uma. E aqui, isso me chama bem a atenção. Gente, como é que ele percebe que faltava uma, Elton? Que domínio desse pastor, hein? Ele conhecia as 100 ovelhas deles. Como é que ele percebe que falta uma? Porque ele conhecia. Porque com certeza, quando entra no aprisco, ele fala 1, 2, 10, 20, 60, 79, 99. Mas está faltando uma, eu tinha 100. Ficou para trás. E olha que coisa linda, gente. É difícil de perceber uma no meio de uma multidão, é ou não é? É mais fácil você observar 10, 20, 50 que não estão no aprisco do que uma. Isso aqui é para provar o quanto nós, como ovelhas, somos importantes para o grande pastor. E é isso que as igrejas modernas não estão vendo. Mas e aí, é culpa do pastor? É culpa da ovelha porque ela das ovelhas porque ela se perdeu? Não é culpa de ninguém, não é culpa do pastor. Se fosse culpa do pastor, as 99 não estavam com ele no aprisco. Se fosse culpa das próprias ovelhas, as 99 tinham deixado o pastor e não estavam seguindo ele. A culpa é nossa. Nós deixamos de ouvir a voz do pastor. Nós deixamos de escutar e aí nós vamos ficando para trás. E aí o rebanho avança, o rebanho anda e a ovelha perdida vai ficando para trás. Amém? Você entendeu? Então aqui nós não queremos deixar ninguém para trás. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, aqui você não pode ficar para trás. Diga, aqui você não vai ficar para trás. Você não pode. Por quê? Porque você é importante. Para o grande pastor, não, para mim você é importante. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês nos domingos aqui. Eu fico, gente, eu falo, Deus, você é demais. Você mandou o povo lá. Aí eu venho no outro domingo, aí vem uma outra geração. Eu falo, Deus, muito legal, o Senhor mandou mais um povo diferente hoje. Aí eu vim no terceiro domingo feriado, achei que ia ser só eu e André aqui. Não, tinha um povo aqui reunido. Eu falei, Deus, agora manda eles tudo de uma vez para não caber aqui dentro. E daí, eu tenho certeza que nós podemos ir para outro lugar. Porque eu não quero deixar ninguém para trás. Porque o sumo pastor é o sumo pastor. Então, o que acontece aqui? Quando o pastor nota, ele precisa ir atrás. E ele vai atrás. A igreja precisa perceber que está faltando uma ovelha. E por que esse mês eu tenho falado sobre isso? Porque eu quero implantar uma cultura neste lugar aqui, Léo. E a cultura que eu quero implantar aqui é a cultura que ninguém fica para trás. Por isso eu venho batendo na tecla. Todo mundo é importante. Todo mundo tem o seu valor. Todo mundo é membro de um corpo. E esse corpo, para ele funcionar, todo mundo tem que fazer parte dele. Então, eu não quero deixar ninguém para trás. Jesus não quer deixar ninguém para trás. E quando ficar para trás, nós temos que ir atrás. Nós temos que ir atrás. E aí, por quê? Porque nós temos que ir atrás. Porque no texto você vai observar que o pastor foi atrás dessa ovelha e a encontrou essa ovelha. Só que encontrou ela ferida, machucada, triste. E aí não adianta você dizer para essa ovelha e falar assim, você conhece o evangelho, você conhece o Deus que você serve, volte para o aprisco. Você acha que vai adiantar para alguém que está ferido eu só falar isso? Você tem que voltar, Elton, você conhece a palavra, você está aí fora. Não, você tem que voltar, volta rapaz, volta. Mas ele está ferido, mas ele está machucado. Como é que eu trago ele de volta?
Eu tenho que pegar ele, botar ele no ombro. É o que a Sagrada Escritura da palavra me fala, que o pastor faz. Pega ele, bota no ombro e traz ele de volta. Porque uma pessoa que está ferida, uma pessoa que está machucada, ela não precisa de julgamento, ela precisa de um ombro para ser carregada. Olha que coisa linda, é assim que eu trago de novo a ovelha que está machucada, que está ferida, que precisa do consolo, que precisa do abrigo. E eu estou falando aqui porque eu sou ovelha, e eu no decorrer da minha caminhada, quantas vezes eu me machuquei, quantas vezes eu me feri, quantas vezes eu voltei machucado para casa, quantas vezes eu deixei o rebanho, quantas vezes eu fiquei um pouco mais longe do rebanho, e quantas vezes foram me buscar. Já parou para pensar sobre isso? Então, ou seja, a ovelha que está machucada, que está ferido, essa que é a número 1, que não está no lugar seguro, porque o aprisco é o lugar seguro, o aprisco é o lugar onde há relacionamento, o aprisco é o lugar onde há amor, o aprisco é o lugar que um se importa com o outro. Como é que foi a semana sua semana foi boa, e aí aquele trabalho deu certo, e aí você já está trabalhando, e aí Deus abençoou você, e aí como é que foi o exame de saúde, como é que você está bem, e aí como é que você está lidando com os filhos, eles estão te obedecendo. O aprisco é o lugar seguro onde nós nos ajudamos, nós conhecemos uns aos outros. E aí você vai dizer, pastor, mas aí a sua igreja depois vai ficar grande, a sua igreja depois vai ter 1000 membros, amém? Ô gente, a sua igreja vai ter 5.000 membros, vai ser a mesma coisa. Eu conheço pastores, eu conheço líderes, né, que tem igrejas com 5.000 pessoas, mas o aprisco funciona. Por quê? Porque eu não vou dar conta sozinho, e eu não quero dar conta sozinho. Eu quero ter outros pastores de aprisco, é ou não é? Aí Deus levanta outros pastores de aprisco, outras pessoas que vão ajudar a cuidar, outras pessoas que vão ajudar a zelar, outras pessoas que vão acolher, outras pessoas que vão colocar no ombro, porque esse é o verdadeiro evangelho. Agora tem um perigo, o maior perigo da ovelha não ser resgatada. O maior perigo é o quê? O que você acha que é? Não é ela se perder, não. O maior perigo da ovelha não é ela se perder. O maior perigo da ovelha é ela não querer ajuda. O maior perigo de uma ovelha é ela não querer ajuda. E aí quando ela não quer ajuda, quando ela rejeita o ombro, aí fica difícil. Por quê? Pastor, tem ovelha que rejeita ajuda? Tem ovelha que rejeita a ajuda. Então o maior perigo tem que ser esse, não pode ser do pastor não querer buscar ela. Não vou, ela se perdeu porque ela quis, ela não escutou minha voz, dane-se ela. No reino de Deus não funciona assim. Não, ninguém fica para trás, não pode ninguém ficar para trás. Nós temos que fazer alguma coisa. Igreja é o socorro, o aprisco é o socorro, o aprisco é um grande hospital, que cuida de pessoas. A igreja, o corpo de Cristo tem que ser um grande hospital, que cuida, que zela, né? Que passa curativo, né? Que deixa pronto de novo, que restaura. Então o grande perigo aqui não é a ovelha ficar perdida, é a ovelha dizer não, eu não quero, eu não quero. Pastor, não quero um pastor, eu não quero um pastor, e eu também não vou ser esse pastor que fica botando o dedo na sua vida. Não, isso não existe, irmãos, não existe. Lembra que eu falei aqui, o pastor ele tem o direito de orientar, de aconselhar, mas não de tomar a decisão pela ovelha. A decisão é sua, a escolha é sua. Não, você não namora com esse aí não namora com esse aí, que esse aí não é de Deus. Irmãos, eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer, irmão, não, deixa, abandone, não faça isso. Não, o meu papel, o papel do sumo pastor, o papel do Senhor Jesus Cristo foi morrer pelas suas ovelhas naquela cruz, e o meu papel agora é zelar pelas ovelhas que o meu Jesus, que o sumo pastor resgatou. Esse é o nosso papel. Então, ou seja, o maior perigo não é eu não querer ir atrás, você ir atrás. O maior perigo é muitas vezes essa ovelha ser rejeitada, essa ovelha não querer ser cuidada pelo sumo pastor,
Porque eu sei que é difícil. Não, tem algumas pessoas com quem eu converso, elas falam assim, pastor, eu não quero ser cristão, eu não quero ser controlado. Ser cristão é para quem é bitolado, ser cristão é para quem estudou pouco. Olha o que eu escuto. Ser cristão é para aquele que, sabe, é aquele que não tem uma inteligência. Não, eu não quero alguém, eu não quero ter que pedir permissão para Deus, se eu posso fazer ou se eu não posso fazer, se eu posso casar, se eu não posso casar, se eu devo aceitar esse trabalho, se eu não devo, se eu devo comprar ou se eu não devo comprar. Eu não quero pedir permissão. Mas aí não há vida, gente, e você vai ver aqui. Então, essa ovelha, ela foi buscada pelo pastor para ela voltar a se sentir segura. É o primeiro caso. O segundo caso é a dracma perdida. É aquela que foi perdida dentro de casa. Você sabe o que é a dracma? A dracma, né? Dracma, né? Dracma é uma moeda. Ela é uma moeda, mas ela é uma moeda que ela é composta num colar com mais 9 moedas. Então sim, ou seja, para vocês mulherada, né, que estão aqui, é aquele teu colar lá de pérolas que tem aqui umas 20 ou umas 10, né? Algumas tem 5, outras tem 1 mesmo, mas assim, as que tem 10, pensa, você chegar para colocar um colar desse para vir aqui na igreja e você olhar e faltar uma. Esta é a dracma. A dracma, nós estamos falando aqui, Jesus vai falar aqui, nós estamos falando de valor. Olha que coisa linda, nós estamos falando de valor aqui. Então, e quando nós falamos de valor, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu estou sem meu celular, empresta aqui um celular, aqui para mim. Qualquer um, rapidinho, não vou nem usar. Isso aqui não é um celular, isso aqui é uma nota de R$100. O que é isso aqui? Ixi, parece que ninguém quer a benção, né? Você quer a benção? O que é isso aqui? Isso aqui é uma nota de R$100. Eu vou falar sobre valor aqui. Então o que acontece? Na minha mão, ela vale quanto? R$100. Aqui em cima do púlpito, ela vale quanto? No chão, ela vale quanto? R$100. Se eu jogar na lixeira do banheiro, ela vale quanto? Se eu jogar ela lá na rua, ela vale quanto? R$100. Aqui, Deus não está falando, na verdade, de posição. Ele está falando de valor. Olha que interessante, o valor da nota não muda. O que muda é o quê? A posição. Então, ou seja, na igreja você pode estar cantando, trabalhando, né, congregando, assim como todos, mas está fora de posição. Por quê? Porque você pode estar dentro da casa, mas não está no lugar de honra que deveria. É o que Jesus estava falando, está vendo? As 3 mensagens falam do tipo de ovelha. A dracma também é uma ovelha. Ele está falando do valor que nós temos, só que do valor que nós temos, e de repente nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar. Estamos perdidos dentro, ou seja, você não está lá fora, você está dentro do aprisco, mas dentro do aprisco você está perdida. Dentro do aprisco você não se acha. A dracma estava na casa, mas não estava no lugar de honra. E aqui vai um alerta: todo mundo que está na casa precisa estar na posição correta. Isso é maravilhoso. Então você tem aqui que entender, né? Na verdade, que você precisa estar na posição correta. Por quê? Porque se você não estiver na posição correta, se Cristo vier amanhã, eu posso ficar. A Sagrada Escritura fala que ele vai vir buscar a sua noiva, e quando ele vier buscar, ele tem que buscar não apenas quem está em casa, mas ele tem que buscar aquele que está na posição correta. Então, ou seja, você está dentro do aprisco, você tem o seu valor, mas você tem que achar o seu lugar. E o seu lugar é onde? Não é na casa, é no pescoço. É no noivo. O noivo tem que olhar para você e falar assim: minha noiva, ela está ali, está no lugar certo, está na posição certa. Por quê? Porque ele vem buscar aquele que está na posição certa.
Quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar, Ele não vai vir buscar a mim porque eu tenho uma carteirinha pastoral. Ele não vai vir buscar porque você tem um certificado de batismo. Ele não vai vir te buscar porque você tem um cargo, não. Ele vai vir te buscar porque você está no lugar certo e na posição certa. E quem está no lugar certo e quem está na posição certa tem valor de honra. Você já parou para pensar sobre isso? Então, nesses dias, Deus está dizendo para você: volte para a posição certa. É um exame de consciência. Volte para a posição. Por quê, gente? Porque hoje nós temos olhado algumas igrejas. Eu não vou falar de denominações, eu vou falar da igreja do Senhor. Quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas estão na posição errada? Sabe quantas pessoas vão para a igreja esperando receber, Guilherme, aquilo que mais lhe apraz? Sabe, eu começo a observar, tem lugares que a gente vai, em que a palavra do Senhor, ela não é mais pregada genuinamente, verdadeiramente. Não é uma palavra mais, Mônica, que nos confronta, que nos decepciona. Por quê? Porque o pastor tem medo de falar para a ovelha, porque ele tem medo que a ovelha deixe ele e vá embora. Irmãos, eu não tenho esse medo. Eu preciso falar a verdade, eu preciso pregar a Sagrada Escritura, eu preciso dizer para você que se você não estiver no lugar certo, se você não estiver na posição certa, se você não estiver ligado no corpo da maneira correta, se você não se estiver sentindo-se pertencente do corpo, Cristo vai voltar e Ele vai levar a sua noiva, e só tem 2 destinos para a humanidade dessa terra: é o céu ou é o inferno. Se você não estiver no lugar certo, você vai para o inferno. Eu queria dizer para você que tem um purgatório, eu queria dizer para você que tem qualquer coisa. Não, mas não tem. A Bíblia me fala aqui, nós vamos ler ali para frente: ao homem é dado o direito de uma só vez morrer, e depois disso, o juízo. Então ninguém volta, não. Ninguém volta. E você vai ver que não volta, porque eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Então o terceiro povo, ele é do filho pródigo. Você sabe o que é pródigo? Sabe o que é pródigo, Elton? Oi? Gastador. Olha que bênção aplicada, isso mesmo, esbanjador. Aquele que não sabe administrar aquilo que está na sua mão. Olha que coisa linda, né? E você vê essa palavra filho pródigo, acho que é o filho que se perdeu. É o filho que se perdeu, mas ele se perdeu por quê? Porque ele é pródigo. Você já vai entender. Agora Jesus fala de um filho, e é um filho a quem alguém que já pertence. Olha só, o filho é alguém que já pertence. Então, ou seja, quem é pai aqui vai entender muito bem agora, porque todos que são pai entendem esta palavra filho. E esse menino, esse jovem, pela Sagrada Escritura, dá para mim ver que ele era bem inteligente, ele era inteligente. Porque só uma pessoa inteligente começa e tem esse tipo de conversa que ele teve com o pai. Então, ou seja, só que a inteligência, é o que acontece hoje nos dias atuais, a inteligência é um perigo, gente. O pastor está querendo dizer que ser inteligente então não é bom. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que ser inteligente é bom, mas o inteligente, aquele que é inteligente, que gosta, tem um perigo muito grande de se achar autossuficiente. E aí eu vou dizer uma coisa para você: ser autossuficiente é muito perigoso. Então o que acontece com esse menino aqui, ó? Esse menino, ele não tinha que ser só inteligente, ele tinha que ser sábio. Então nós não podemos ser só inteligente, nós precisamos ter sabedoria. E a sabedoria, ela vem da onde? Ela vem dos livros? Ela vem do conhecimento? Sim, mas mais do que isso, Tiago 1,5 fala que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai derramar de forma abundante. Então, ou seja, a sabedoria de Deus
ela vem da onde? Do céu. A inteligência vem da onde? Daqui. Então não basta ser só inteligente, nós precisamos ter sabedoria. Por que eu falo que ele era inteligente? Porque ele olhou para a herança, ele olhou para os bens e falou assim, não, eu tenho direito nisso aí. E ele pediu para o pai dele. Então, ou seja, ele vai lá e ele pede para o pai dele, ó, eu quero a minha herança. A herança era de quem? Do filho. Mas estava na mão de quem? Mas a herança era do filho. Mas quem administrava? Era o pai. E aí entra o que nós comentamos agora há pouco atrás. Gente, tem gente que não vai querer a administração do pai na sua vida. Tem gente que vai querer se cuidar sozinho, e aqui é muito perigoso, aqui está um grande erro. Ele não queria mais depender do pai. Lembra que eu falei que o grande perigo da ovelha é quando ela não quer ser resgatada? Aqui retrata exatamente isso. Ele não quer mais que o pai dele tome conta das coisas dele. Ele não quer mais depender do pai. Ele confunde aqui, proteção com prisão. As cercas, nós estamos falando, de aprisco. As cercas, elas são para proteção, elas não são para prisão. Você consegue entender a profundidade dessa palavra? Para esse tipo de ovelha, a liberdade não existe, porque ela não entendeu o sentido de liberdade. No reino ela não se identificou. E gente, eu vou dizer uma coisa, liberdade não é você fazer tudo. Liberdade não é você fazer tudo. Por isso que muitas pessoas olham para nós e falam assim, eu não quero ser crente, porque o crente não pode beber, o crente não pode fumar, o crente não pode, pular carnaval, o crente não pode ter mais que uma mulher. Como não pode? Ele pode. Pastor herege. Ai, pastor, você está falando que ele pode? Ele pode. Mas ele tem liberdade para fazer isso? Ele tem. A questão é que quem é de Cristo entende o que é liberdade. E liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é ter poder para fazer e decidir não fazer. Então me diga para mim, quem que é liberto? É aquele que tem o poder de decidir, eu tenho poder, eu só quero ter uma mulher pro resto da minha vida, não quero ter 2, 3, 4, 5, 6, eu quero ter uma, eu tenho o poder de decidir. Eu não quero beber cachaça, não é cachaça, gente, é uma ironia, eu esqueço que eu estou gravando agora, aqui tem água, é água, se alguém quiser experimentar, é água que tem aqui. Mas eu decido, eu tenho a liberdade se vou beber ou se não vou beber. Eu não vou beber agora. Porque eu tenho a liberdade, eu tenho o poder de dizer, agora eu não vou beber. Esta é entender que a proteção de Cristo é proteção, não é prisão. Entendeu? Então quem que é escravo? Quem que é o escravo? Eu falo com as pessoas que estão, no vício, que estão fumando. Canso de falar com pessoas, falo, pastor, eu não aguento, eu não vou para a igreja porque eu não consigo parar de fumar, eu fumo, é uma carteira por dia, e se duvidar é 2, e assim, eu não consigo ficar sem. Então quem que é escravo? Nesse momento? Olha aí para o pé do seu irmão, vê se tem uma algema aí no pé dele, vê se ele foi obrigado a vir aqui hoje, se ele está obrigado aqui. Não estamos obrigados, estamos de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque somos livres, e Cristo nos fez livres. Você consegue entender isso? Cristo nos fez livre, então livre é quem pode escolher, é quem tem o poder da escolha. Eu posso pular carnaval? Eu posso, mas eu tenho o poder de dizer não quero, não me faz bem. Não é isso, não é sobre isso. Então, gente, cuidado com a rebeldia. Cuidado com a rebeldia, porque a ovelha pode não ser encontrada. O pastor pode chegar lá para buscar a ovelha, para buscar o filho, que não foi o que aconteceu aqui. O pai não foi atrás do filho.
aqui o que aconteceu é que o filho caiu na consciência, caindo em si. Aqui ele teve tempo, mas pode ser que muitos de nós não tenham esse tempo. Existe uma parábola no capítulo 16 que Jesus vai falar sobre o Lázaro e o rico. Os dois compartilhavam juntos a mesma casa. Os dois morreram ao mesmo tempo. O rico foi para o inferno, para o Hades, para o Seol. O Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o céu. E lá no Hades, ele olha, você consegue enxergar o céu, ó. E aí ele de lá, ele fala assim, porque às vezes nós só vamos nos arrepender quando é tarde demais. Aqui houve salvação, nós lemos no 32, houve salvação, mas cuidado, pode ser que não tenha tempo de salvação. E aí o que acontece aqui? Quando você estiver lá, você vai olhar para o céu, aí você vai olhar, porque você vai ver, e aí você vai querer voltar, como esse rico, deixa eu voltar para lá, porque eu tenho mais uns 5 irmãos, eu preciso falar desse Jesus para eles, eu preciso falar para eles não virem para cá, mas aí é tarde demais, ou seja, o tempo de valorizar é agora, Deus nos tem dado um tempo onde nós podemos valorizar o quê? Valorizar quem está perto de nós, valorizar a nossa esposa, valorizar os nossos filhos, valorizar a nossa igreja, valorizar os nossos irmãos, honrar. O tempo é agora. Tem gente que vai ter oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida, mas não vai querer. Tem gente que vai ter oportunidade de ir para o céu, mas não vai querer. Tem oportunidade de salvação, mas não vai querer. A salvação vai bater na porta, ele vai recusar, mas ele só vai querer se converter quando não existe mais condição de se converter. E o que é se converter, gente? Se converter é mudar de direção. As pessoas não entendem, não, eu vou para Cristo, eu tenho que deixar de fazer as coisas. Não, você vem para Cristo e você só vai mudar a direção. Sabe, eu conheci gente que aceitaram a Cristo com seus pecados no lamaçal do pecado. Minha mãe foi uma dessas. E eu via ela todo dia tomando uma direção contrária àquilo que estava levando ela para o inferno. Todo dia Deus trabalhando, todo dia o Espírito Santo trabalhando, todo dia Deus treinando, todo dia Deus levando, até que ela converteu de vez para o lado do Senhor e foi só em direção ao Senhor. Mas teve que haver o quê? Uma decisão. Então hoje, o que nós precisamos hoje é pensar. Por quê? Porque essa parábola nos ensina muito a respeito de tempo, essa do filho pródigo. Aqui ele teve tempo, mas e nós? Será que temos tempo? A gente não sabe do dia de amanhã, né? Você pode estar ferido, frustrado, machucado, caído, fora do rebanho. Tudo isso aconteceu para que você pudesse ficar para trás. Muitos de nós estão assim, mas uma coisa eu tenho certeza hoje: o aprisco te espera, o rebanho te espera. E não é prisão, é proteção. O pastor te espera. Sabe, gente, a ovelha, ela vai ser procurada. A ovelha, ela vai ser procurada. A dracma foi procurada. O filho foi esperado. Porque o pai entendeu que ele era do rebanho, ele tinha tudo, mas ele não quis estar ali. E para ele tornar a ter esta consciência, tornar a valorizar, tornar a casa, ele precisava sentir na pele. Só que isso é perigoso. Ele teve tempo, mas muitos não têm. E aí você pode gerar um destino para a sua vida, a qual Deus não queria. Porque Deus, se Deus quisesse, ou se Ele não tivesse preocupado conosco, Ele não tinha dado Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Ele teria nos abandonado, mas Ele não fez. Então hoje, eu quero concluir com você aqui. O aprisco, o colar
e a casa. A ovelha precisa voltar para o aprisco. Aquela que está perdida, aquela que se perdeu, precisa voltar. A dracma precisa voltar para o colar, ou seja, você precisa encontrar o teu lugar, a tua posição. E o filho precisa voltar para casa. Então, ou seja, nessas três histórias existe algo em comum. Alguém que foi buscar, alguém que recebeu de volta, porque Deus não desiste daquele que se perdeu. Deus não desiste. E hoje talvez aqui existam ovelhas feridas, dracmas fora de posição e filhos longe de casa. Talvez exista. Talvez você esteja se sentindo assim, mas a mensagem é uma só. Quem se perdeu pode voltar. Quem caiu pode se levantar. E quem saiu pode regressar. É gostoso, né? Você está na casa do Pai. Fala sério, gente. Sabe, eu fico tão feliz quando uma vida se rende ao Senhor e decide caminhar com Ele. Mas eu fico tão triste também, e eu imagino que Jesus Cristo deva olhar para o Pai e dizer: Pai, não foi dessa vez ainda, mas vai, porque Ele não desiste da gente. Então eu fico triste quando alguém começa, mas depois desiste, abandona. E aí eu sempre digo para André, isso é ovelha. Isso é ovelha. Eu não falei das características das ovelhas, mas eu quero ainda falar por que a ovelha precisa de um pastor de verdade. Tem algumas características que é muito, muito interessante. Uma delas, porque ela é cega. Você sabia disso? Que a ovelha não enxerga direito? Eu literalmente não enxergo mesmo. Se eu fizer assim, eu não enxergo nada. Mas Deus não desiste de você. O aprisco te espera, o colar te espera, o Pai te espera. Mas depende de você, ovelha. Depende de você. Depende da dracma se deixar ser achada. Depende do filho cair em si. O versículo que nós lemos no início, 32, diz assim: a ajuda vai chegar. A ajuda chegou. O pai celebrou uma festa quando o filho voltou. O pai se alegrou. Ele disse assim: nós temos que mostrar, nós temos que celebrar, nós temos que mostrar para todo mundo veja que nós estamos felizes, porque aquele que estava perdido voltou, foi achado. Aquele que estava morto voltou a viver. E é sobre isso a reflexão nesta manhã. Hoje o pastor dá a você o ombro. E é tão gostoso um ombro, né, gente? Fala sério, né? Hein, Nilza? É tão gostoso um ombro, né? Deita aí nesse ombro aí, que está aí do teu lado. Deita aí nesse ombro. Eita! É bom ter alguém para deitar, né, Marco? É bom ter alguém para chorar. É bom ter alguém para dividir, né? As lutas, as diversidades. É bom. Nessa casa eu quero que todos tenham um ombro. E nessa casa eu também quero ter ombro. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.